Olá portugueses, olá portugueses, estou aqui para vos avisar que estamos num momento de crise muito, talvez o maior momento de crise que a humanidade jamais passou. Vamos entrar numa terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial está aí à porta, feita por banqueiros. Banqueiros são os banqueiros internacionais, não são os nossos banqueiros portugueses. Os nossos banqueiros estão sob ataque de banqueiros internacionais. O Banco do Espírito Santo foi o resultado de ataques de banqueiros internacionais. Eu defendo o Ricardo Espírito Santo apenas por isso e ele tem que ser responsabilizado por aquilo que fez aos seus clientes, mas ele foi uma vítima de jogos financeiros internacionais. Vocês têm que começar a perceber, os portugueses têm que começar a perceber que nós estamos sob um ataque estrangeiro, sob ataque estrangeiro que sempre tivemos, sob ataques da União Europeia, sob ataques dos globalistas da União Europeia, dos burocratas da União Europeia, entre os quais o Dr. António Guterres, que é um globalista das Nações Unidas, que nos quis impingir muçulmanos para arruinar a nossa cultura através de violadores que entrariam em Portugal. Facilmente eles não entraram, mas entraram na Alemanha e violaram mulheres, entraram na Suécia e violaram mulheres, entraram na Finlândia e violaram mulheres, mataram, roubaram, ficaram impunes. Hoje na Suécia já estão a queimar sinagogas, estão a queimar, peço desculpa, não são sinagogas, mas as mesquitas, porque os, os, os suecos não gostam de ver as suas mães e as suas mulheres e as suas irmãs violadas. Eh, há uma retaliação dos europeus à cultura de migração do António Guterres. O António Guterres foi apenas um idiota socialista que quis importar eleitores iletrados do Médio Oriente para conspurcar a democracia e a igualdade que estava a ser construída na União Europeia. Porque o António Guterres é um ressentido idiota que nunca será popular e que facilmente vai ser arruinado e provavelmente até esfaqueado mais tarde ou mais cedo pelos europeus e pelos seus próprios inimigos. Eu garanto que estamos numa crise muito forte, numa crise em que vamos entrar numa guerra mundial, porque o Ocidente está a criar na Síria um clima de hostilidade a tentar criar em nome do ISIS, em nome de combate do ISIS, ocupar os países do Meio Oriente. Mas isso não é verdade. O objetivo é criar uma guerra mundial, criar mais forças armadas, mais musculação armada, mais musculação militar. Isso não está a ser benéfico para ninguém. E eu garanto que estamos todos, mais tarde ou mais cedo, a entrar numa terceira guerra mundial totalmente artificializada, que não é feita por mim, nem por si, nem por quem está a ouvir este vídeo, porque nós não queremos guerra, nós queremos apenas a nossa prosperidade, o nosso amor, a nossa alegria, as nossas famílias, e nós estamos a ser totalmente condicionados por objetivos estrangeiros e políticos do António Guterres e do Partido Socialista, da Internacional Socialista e dos banqueiros internacionais que financiam a Internacional Socialista para sermos totalmente condicionados para conflitos estrangeiros, conflitos que não nos interessam e totalmente pagos e totalmente arruinados e totalmente mercenarizados pela política estrangeira que financiam os médias como a TSF e os Pedros Mexias, os badalhocos dos gatos fedorentes, que não nos trazem nada de novo, mas apenas decepção pública e desvio de objetividade para que nós, como povo, não nos consigamos emancipar. O nosso objetivo como portugueses é mantermos a nossa soberania e a nossa soberania está a ser atacada através dos média, que não nos dão objetividade. Ninguém nos disse, por exemplo, que na Suécia estão a ser queimadas, nesta última semana foram queimadas três mesquitas em retaliação das violações que os refugiados fizeram às mulheres suecas. As mulheres suecas estão a ser violadas pelos refugiados. As mulheres alemãs foram violadas pelos refugiados na passagem de ano. Foram violadas também na Finlândia. Foram violadas em várias partes da Europa.
e ninguém nos diz que os refugiados, que eu não chamo refugiados, mas são invasores islâmicos, iletrados que não sabem ler nem escrever e não têm nenhuma qualificação profissional, não conseguem trazer nada de novo para a Europa, são um povo, uma massa amorfa, totalmente condicionada e programada pela ONU para arruinar a Europa e para que a Europa saia da competição mundial, que vai acontecer daqui a partir de agora, em que a China e os Estados Unidos vão ser os países preponderantes e a Europa passa a ser um país do terceiro mundo, como não era até aqui. Porque a Europa tem um edifício jurídico em que a igualdade entre homens e mulheres, e entre crianças e jovens e todos os seres vivos, não, não se compadece com a competição que existe na China e que existe em outros países do mundo, em que as mulheres, por exemplo, não têm nenhuma preponderância social e os globalistas não gostam disso porque querem ver os seus produtos colocados no mercado a preço baixo e não pagarem às mulheres nem pagarem às crianças ou aos jovens o preço que lhes é merecido. Mas ia pagar a preço baixo, nem aos homens pagar muito a preço baixo. O objetivo português é que vocês acordem, que a Europa acorde e que a Europa acorde para o que realmente está a passar, porque o que está a passar é uma conspiração financeira, não é apenas uma conspiração política, é uma conspiração financeira, que há muitos políticos envolvidos, eu posso dar nomes, principalmente o nosso principal traidor, António Guterres, mas há outros, como António Costa, e há outros que eu posso dizer neste momento, mas o principal traidor de Portugal é o Dr. António, o porco engenheiro António Guterres, que é internacionalmente até muito mal visto, e que as pessoas têm que começar a perceber que tem um português que é uma pessoa hedionda a nível internacional, que é muito mal vista em termos diplomáticos, mesmo muito mal vista, e que é preciso começar a perceber que os portugueses estão sob ataque e que a Península Ibérica está sob ataque, a Europa está sob ataque, precisamente porque há uma conspiração internacional pronta para acabar com a Europa e que se os europeus não se apercebem rapidamente desta questão, mesmo que eu esteja errado, eu espero que vocês, se virem este vídeo, que se apercebam e que vão investigar um pouco o que está a passar em termos de ocupação da NATO em solo da Síria, em solo do Médio Oriente, que é para criar uma terceira guerra mundial, que em nome do ISIS, em nome do combate do ISIS, estão a ocupar solo estrangeiro, como na Bulgária, e estão a criar uma guerra que eu acho que lá para abril, provavelmente lá para abril, vai disputar com um acontecimento em nome do ISIS, que o ISIS vão dizer que o ISIS é que disputou um ataque hacker aos bancos e que vamos fechar toda a economia, vai ser toda fechada rapidamente. Eu estou a alertar, eu peço a quem vir este vídeo que não acredita em mim, eu apenas peço que vocês investiguem, que acordem, que eles se preparem, que o ISIS não é realidade. O ISIS é um screen. Em nome do ISIS estão-se a criar, o Ocidente está a criar uma política de invasão de países estrangeiros, estão a demonizar a Rússia é o nosso principal irmão e amigo, e estão a demonizar a Rússia porque têm medo da Rússia, porque a Rússia é o principal, é talvez o país mais bem armado do planeta, e o país mais bem tecnologizado, e o país mais bem educado do planeta. Qualquer criança com 3 ou 4 anos sabe mais matemática que um professor com 12º ano, com uma licenciatura, e eles têm medo disso. É preciso perceber que a Europa é um continente falhado por causa das políticas bancárias e socialistas e socializantes e em nome da negação da produção. Nós podíamos ter, por exemplo, o peixe em Portugal é caríssimo, temos uma costa enorme e o peixe é caríssimo por causa das políticas internacionais da União Europeia. Isso não é por acaso, isso, o objetivo é negar-nos para que nós não sejamos os guerreiros, para não conseguirmos resistir à pressão estrangeira que aí vem, para não nos conseguirmos alimentar durante a pressão de guerra que aí vem. Eu exijo aos pescadores, exijo aos lavradores, exijo àqueles que sabem produzir, que produzem muito mais e desrespeitem qualquer lei europeia, qualquer determinação do socialismo. Os socialistas são os nossos inimigos, os
socialistas não são nossos inimigos. Os socialistas trabalham para a Internacional Socialista, são financiados pelos banqueiros internacionais para criar um banco mundial. Os socialistas não querem a igualdade. Os socialistas querem a igualdade com os amigos deles internacionais, não querem a igualdade e a paridade entre nossos conterrâneos. Eles não querem que nós tenhamos uma classe média. Os socialistas locais querem apenas que nós tenhamos uma paridade com, com a média da pobreza internacional. Eu, eu peço a todos os portugueses que se preparem, que venha uma guerra mundial em nome do socialismo. Temos um padre, que é o Padre Francisco, que é um padre socialista, é um padre demoníaco e satânico. Ele era indexado com o Papa Negro. Vocês falam com qualquer padre, isto é público. Eles dizem, ele participou em missas satânicas. Ele era o anticristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo não tem nada a ver com o Vaticano. O Papa Francisco não é o Papa nenhum, é o anticristo, é o ódio a Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor, é compaixão, é a elevação e a expansão. A retração e a roubalheira e a sacanagem e o imposto é aquilo que reverte para o Vaticano, para o Papa Francisco e para o socialismo. Por isso acordem, e acordem muito rápido, e estudem e investiguem. E não acreditem em mim, para que... Não acreditem em mim. Eu peço-vos que não acreditem em mim, para que... E acreditem em vocês, para que vocês saibam crescer e façam, pelo menos, com que as minhas palavras vos inspirem, e inspirem a vossa consciência como homens e como seres das vossas famílias e como seres preponderantes das vossas próprias famílias, e para que vocês cresçam como seres homens na vossa dignidade. Deus vos ajude e amém. Mas Deus vos ajude mais do que amém. Mais do que amém. Deus vos ajude. Acordem, porque isto é um momento de crise.